Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que louvor, louvor hoje foi assim impactante. Tem dia assim que se eu pudesse eu já me recolhia depois do louvor, porque realmente Deus habita no meio dos louvores. A palavra do Senhor diz que o louvor não vem do homem, mas o louvor vem de Deus, que Deus habita nos louvores, no meio dos louvores de Israel. Você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Saiba que você é muito precioso, que você é muito preciosa. Jesus Cristo nos amou primeiro, nos catou de um charco de lodo, para que nós pudéssemos amar você e dizer para você que nem tudo está perdido, que ainda há esperança, que Jesus te ama. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Versículo 3. Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué lhe disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponha um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal de que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti. Fala, Senhor, com a Tua igreja. Fala, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Eu estou intitulando esta mensagem de O Escolhido de Deus. Diga comigo: o escolhido de Deus. Diga. Você pode dizer mais forte? Diga:
o escolhido de Deus. Nesta passagem bíblica, Zacarias vê Josué, o sumo sacerdote, autorizado a representar o povo diante de Deus e chamado a viver fielmente com segurança de que Deus está preservando para o seu povo o renovo messiânico. É tremendo. O que é que Zacarias vê nessa terceira visão dele? Ele vê que Deus está validando o ministério de Josué, o sumo sacerdote. Não é Josué o parceiro de Calebe, é Josué o sumo sacerdote, esse daqui. Então, ele está sendo autorizado a representar o povo diante de Deus e chamado para viver fielmente, com segurança, de que Deus está preservando, de que Deus está guardando o seu povo para o renovo messiânico. Vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos: para obter a glória, Ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Isso aqui é muito profundo. Você sabia que quem tocar em você, quem se meter em tocar em você, está tocando na menina dos olhos de Deus? Agora isso aqui, menina dos olhos de Deus, é a parte mais delicada, mais facilmente magoada, insubstituível e cuidadosamente protegida. É assim que é Israel para o Senhor. Meu Deus, além dele ser um Deus misericordioso, um Deus cuidadoso, um Deus de amor, um Deus que é justo, aí ele agora diz que você é menina dos olhos dele. E ai daquele que tocar em você. Por quê? Porque você é insubstituível. Porque você é cuidadosamente protegido. Você é cuidadosamente protegida ou protegido por Ele. Você já parou para pensar nisso? O valor que você tem para Deus, o quanto Deus tem te amado e tem te cercado com alegres cantos de livramento. Você transita por esta cidade semana após semanas e você não tem a noção dos livramentos que Deus tem te dado. Sabe por quê? Porque você é insubstituível para Deus, nas mãos dele, para Ele, por Ele e por meio dele. Qual foi a ordem de Deus? Vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque espalhei vocês como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fujam. Olha aqui, agora nos encontramos diante de um contraponto, no que se refere à circunstância, algo que é por demais complexo. Fugir agora da terra do norte. Alguns judeus exilados, por causa de suas condições físicas, devido à idade e outros motivos, se viram obrigados a permanecer na Babilônia. Você entendeu? Olha, eu quero trazer você para o contexto desse texto
para você se situar exatamente onde Deus quer que você esteja, para você entender o que é que Deus está falando com você nesta noite. Alguns judeus exilados, por causa de suas condições físicas devidas à idade e outros motivos, se viram obrigados a permanecer na Babilônia. No entanto, o Deus Todo-Poderoso os exortava com insistência para que eles fugissem da cidade condenada. A calamidade cairia novamente sobre a perversa cidade, depois de fúteis tentativas de revolta contra o reino de Dario. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Romanos capítulo 9, versículos 14 a 16. Deus não havia desistido de abençoar Israel, apesar de Israel estar sob disciplina, apesar de Israel ter se encontrado em pecado, mas mesmo assim Deus não desistiu de Israel. Porém, as promessas de Deus para Israel estariam condicionadas à obediência e à purificação. Meu Deus! O ofício sacerdotal de Israel teria que ser reinstalado em favor de Deus. Um sacerdócio contaminado tinha provocado a desgraça de Israel. Você entendeu isso aqui? Olha para cá, preste atenção. Quando Zacarias tem a terceira visão, ele entende, e o Senhor revelou para ele, e ele tem o discernimento e o entendimento, que o ofício sacerdotal de Israel teria que ser reinstalado em favor de Deus. Por quê? Porque um sacerdócio contaminado tinha provocado a desgraça de Israel. E sendo assim, Israel necessitava de purificação, precisava de santificação, precisava reconstruir o altar diante de Deus. Mas isso me chamou a atenção para o fato da igreja do século 21. Se fala muito em ter, se fala pouco em dar, se fala muito em viver, mas se fala pouco em se santificar. Quero dizer uma coisa já no início da mensagem, amados: Jesus Cristo está voltando. Obrigado, meu amor. Os sinais estão se cumprindo. De uma hora para outra, nós veremos o céu rasgado de ponta a ponta. Isso não é conto, isso não é história de carochinha, isso é verdade. Isso é verdade. Jesus está voltando. Aquele que estiver sujo, que se suje ainda mais. Aquele que estiver limpo, que se limpe cada vez mais.
Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados, e assim sou profanado por meio deles. E assim sou profanado por meio deles. Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Então a primeira parte dessa mensagem eu estou intitulando de A Misericórdia de Deus. Veja aí, Zacarias capítulo 3, versículo de 1 a 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor repreenda Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Talvez na sua versão esteja: não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. Você sabe o que é sujeira? Impureza. Você sabe o que é sujeira? Falta de santidade. Você sabe o que é sujeira? É o imundo. É aquele que despreza o seu Criador. Você percebe que Zacarias viu Josué, o sumo sacerdote, em sua capacidade oficial, representativa, diante do anjo do Senhor, no exercício do seu ministério sacerdotal. Ele estava em exercício, ele estava exercendo o seu ministério sacerdotal. Subitamente, Zacarias percebe que Josué estava sendo objeto de acusações de Satanás. Meu Jesus! Quando o sacerdote está ali no seu exercício sacerdotal, Deus mostra para Zacarias que ele está sendo objeto de acusações do diabo. Mas aqui abre-se um parêntese que é irrefutável. Não é algo que eu possa me contrapor, não é algo que eu possa ser contra. Esse ponto aqui é um ponto nevrálgico da ministração. Qual, pastor? Se Josué fosse rejeitado, o que é que aconteceria? A nação de Israel seria rejeitada. Se Josué fosse restaurado, a nação de Israel seria restaurada. Você acha que Deus optou por quê? Você acha que você está aqui hoje à noite por quê? Porque Deus optou, porque Deus decidiu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e a tenha em abundância. Deus decidiu te amar, Deus decidiu cuidar de você, Deus decidiu transformar a sua vida, Deus decidiu mudar o seu cárcere, transformar o seu choro em alegria e transformar a sua alegria em tristeza. O Senhor escolheu Jerusalém.
Assim como o Senhor escolheu Jerusalém, Ele escolheu você. Ele me escolheu, Ele nos escolheu. Você está aqui por causa dEle, porque você é uma escolhida, porque você é um escolhido dEle. O Messias, quem é Messias? Quem é o Messias? É o libertador. Quem é o libertador? É o Cristo. Quem é o Cristo? É o Jesus Nazareno. Ele pediu para o Pai que repreendesse Satanás, não porque Israel fosse justa, não porque Satanás estivesse sendo exagerado demais em suas reivindicações, não porque a nação tivesse sofrido no fogo do exílio, não porque Deus havia feito uma escolha eterna e imutável em favor de Israel, porque Deus tinha feito uma escolha eterna e imutável para com Israel, por causa do seu amor, por causa do amor que ele tinha, que ele tem pelo seu povo. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só o único que sobrou, e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. É você, somos nós, fazemos parte desse remanescente, somos escolhidos, fomos alcançados por graça. A salvação é por graça, não é por meios humanos, não é por fábulas humanas, mas é por graça, é dom gratuito de Deus, é para que o homem não se glorie. E nós fazemos parte desse remanescente segundo a eleição da graça. Por isso mesmo, temos o dever, amados, temos o dever de olharmos cuidadosamente aonde pisamos, aonde olhamos, para onde estamos indo, o que estamos falando, o que estamos ouvindo. É terra santa, é a vontade de Deus, é para agradá-lo, é para glorificar o nome dele, ou é para desonrá-lo? Você foi chamado, você foi chamada para engrandecimento do nome dele. É por ele, é para ele e é por meio dele que são feitas todas as coisas. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, passais para a glória de Deus. Você pode aplaudir esse Deus? Oh, aleluia, aleluia. Estou fazendo determinada tarefa, é a vontade de Deus? Estou indo em direção a um lugar, estou sendo conduzido por Deus? Ou estamos de joelhos dobrados diante de Baal? Isso é muito sério, precisamos nos perguntar todos os dias. Estamos nos rendendo à sua vontade? Estamos nos rendendo ao seu senhorio? Ou estamos de joelhos dobrados diante de Baal? Ou estamos perdidos em nossos próprios caminhos e pensamentos, nos nossos conflitos interiores, à noite que eu não consigo nem dormir, está já amanhecendo o dia e eu estou acordado porque eu não pego no sono, porque minha alma está inquieta,
porque eu não sei para onde estou indo, não sei o que estou fazendo, não sei com quem estou indo, então o que será de mim? Precisamos saber disso, precisamos ter a convicção disso. Um tição tirado do fogo. A figura de um tição tirado do fogo se refere a Israel, porque embora Israel tivesse sob o castigo da mão de Deus, Deus ainda tinha propósitos futuros de abençoar o mundo, as nações, através de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 11 e 12. Então eu pergunto: será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Meu Deus, que coisa tremenda! O que foi que aconteceu? Qual foi a transgressão deles? Eles rejeitaram o Messias, eles não aceitaram o Messias. Por causa da rejeição, por causa da transgressão deles, o que foi que aconteceu? Nós fomos alcançados. Você foi alcançado, eu fui alcançado, nós fomos alcançados, porque nós somos os gentios. Nós somos as outras nações. Porque, amados, de onde é o Messias? Que nacionalidade é o Messias? É um judeu, mano. Jesus é um judeu. Um dia nós o veremos face a face. Nós não veremos mais em parte, estaremos face a face com Ele. Alcançaremos a estatura do varão perfeito. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Isaías capítulo 52, versículo 1. A misericórdia de Deus tem nos alcançado todas as manhãs. O seu bondoso amor tem nos revestido de louvor. A contemplação da sua beleza tem nos restaurado e nos conduzido para o átrio eterno. Deus tem revelado sua vontade soberana sobre as nossas vidas. Temos contemplado o agir invisível de Deus, amados. Temos. O que Deus tem feito na sua vida e o que Deus está para fazer na sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Sim ou não? Você o ama? Você tem adorado? Você tem contemplado sua beleza? Você tem obedecido? Você tem se rendido a Ele? Então aquieta teu coração, aquieta teu coração, porque Ele está indo ao teu encontro. O agir invisível dEle está indo ao teu encontro, e quando Ele chegar bem perto de você, você vai entender tudo que você não está entendendo. Você já viu uma jovem que é apaixonada? Ou um jovem que é apaixonado? Ele faz qualquer coisa. Por quê? De manhã ele pensa nela, de tarde ele pensa nela, ele vai para a escola pensando nela. Em todo canto que ele vê até as pessoas acham parecido com ela.
Aí de repente ela diz que não quer mais ele começa a chorar, sofre muito, o tempo passa, depois ele fica rindo da própria cara. Meu Deus, foi eu? Aquilo aconteceu comigo? Foi eu que estava chorando quando ela terminou comigo? Assim, amado, são as lutas que nós passamos e não entendemos hoje, mas amanhã você entenderá. Amanhã você compreenderá que o que você queria tanto não chegou em suas mãos, porque Deus tem algo muito mais precioso para a sua vida. Amém? Aleluia. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo do 1 a 4. Segunda parte da mensagem: uma vida de obediência. Veja aí, Zacarias capítulo 3, versículo 4 a 7. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué lhe disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Zacarias capítulo 3, versículos 4 a 7. Você lembra quando você veio à frente, ou você deu um passo à frente, e você recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você lembra qual foi o dia, qual foi a hora? Você lembra o que foi que você sentiu quando você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e você disse: chega, não vou mais resistir, e você se entregou? Você confessou o nome do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você lembra como é que foi a sua noite de sono? Você lembra como você amanheceu no outro dia? Você lembra como o primeiro amor é belo, como o primeiro amor é maravilhoso? Você lembra disso? Mas o que foi que aconteceu quando você creu com o coração e confessou com a sua boca? Você foi justificada. Você foi justificado. Suas vestes sujas foram retiradas. E a partir daquele momento, você foi vestido, você foi vestida com vestes de louvores. Mas a sua vida que foi restaurada, a vida nova que você recebeu, foi com um propósito de você viver em obediência, de você viver para a glória do Deus Todo-Poderoso, para você se negar, para você mortificar a sua carne e se apresentar diante dele com mãos limpas, andar em santidade,
andar com as vestes limpas. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Josué estava ali, diante do anjo do Senhor. Quando Zacarias se percebe, ele vê Satanás pronto para acusar Josué. O que é que acontece, amados? O Senhor não permitiu que Satanás o acusasse. Aconteça o que acontecer, se você se resguardar, se você guardar sua aliança, mas se você não for fiel, se você for infiel, ele continua sendo fiel, mas ele continua sendo fiel à sua palavra, ele continua sendo fiel por amor ao seu nome. Mas é incrível, ele não permite que Satanás acuse Josué. Talvez já tenham tentado lhe acusar, talvez já tenham tentado te derrubar, talvez já tenham tentado de tudo para que você não seja essa pessoa que você é, porque você é único. Só existe um Bruno, só existe um Rafael, só existe um Jair, só existe uma Cecília, só existe uma Aline, só existe um DNA que bate com o DNA dela. Agora, quando nós pegamos esse DNA e colocamos na mão do autor da vida, do autor da nossa fé, amados, aí a nossa história é diferente. A nossa história de vida toma um rumo totalmente diferente, e o Espírito Santo nos leva aos voos. E quando a tempestade vem, ele nos leva para a rocha mais alta que houver, para nós contemplarmos a fidelidade de Deus em nossas vidas. Aleluia, amém? Porém o Senhor não permitiu que Satanás acusasse a Josué. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué lhe disse: eis que tirei de você a iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Sabe o que é que isso me faz lembrar? Sabe o que é que isso me reporta, me leva? Quando no ano da morte do rei Uzias, Isaías adentra no templo e se depara com o Senhor assentado num alto e sublime trono. Foi o que aconteceu? Ai de mim, ai Senhor de mim, ai porque eu vou morrer porque eu vi o Senhor, e porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. De pronto, os serafins voa, pega uma tenaz, vai lá no fogo, tira uma brasa e toca os lábios de Isaías. Essa brasa que tocou os teus lábios retirou o teu pecado e a tua iniquidade. A partir daquele momento, Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem enviarei? Isaías responde na hora: envia-me a mim, Senhor. O que você diria para o Senhor nesta noite? Está difícil? Glorifique a Deus.
Você não está aguentando, você não tem palavras. Se ajoelhe. Está doendo o joelho? Se sente. Está cansado de estar sentado? Se deite. Mas fica em silêncio e busca o teu Deus em silêncio, e Ele te responderá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Veja bem, amados, foi isso que Deus fez conosco. Ele nos perdoou, Ele nos resgatou. Deus mandou seu Filho Jesus Cristo para tirar as nossas roupas sujas, porque estávamos imundos, e Jesus veio para pagar o preço, para resgatar as nossas vidas das mãos do diabo. Foi para isso que Jesus morreu no Gólgota e ressuscitou ao terceiro dia. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Dê um brado de vitória, glorifique a Ele. Oh, Deus maravilhoso! O sacerdócio estava manchado pelo pecado. Era uma desarmonia, uma impropriedade, era uma incongruência se manter diante do santo anjo do Senhor. Tirai as roupas dele. Josué não tinha capacidade para remediar a condição, ou seja, ele não tinha condições de corrigir aquela situação. Ele estava vivendo uma situação totalmente diferente da situação da vontade soberana de Deus, que estava fora da sua instância, da sua capacidade de reagir. Você já viu uma pessoa que é quebrantada, uma pessoa que é dada ao espírito, uma pessoa que chora, uma pessoa que se quebranta, uma pessoa que se humilha na presença de Deus, mas em dado momento ela não reage. Em dado momento ela sabe que ela está fazendo errado, ela sabe que aquilo que aos olhos dela pode até parecer caminhos de vida, caminhos de paz, mas que o final deles serão caminhos de morte. Essa pessoa sabe, mas ela não tem coragem para reagir. É incrível. Não tem a pessoa quando é restaurada, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quê? Como quem sonha. É do mesmo jeito que uma pessoa que está em estado de letargia, que não consegue reagir, ela fica vendo navios. A pessoa chega para ela, explica: olha, esse caminho que você está seguindo não é o caminho de Deus, essa não é a vontade de Deus, não vai ser bom para a tua vida, olha, por favor, não vá por aí. A pessoa está assim, ó.
não reage. Em outro ponto, por outro lado, a pessoa sabe que gritar é pecado. A pessoa sabe que perder o domínio próprio é pecado. A pessoa muitas vezes sabe que chamar palavrão é pecado. Mas a pessoa fala palavrão, a pessoa se ira, grita. Por quê? Porque não está reagindo ao que deve reagir, amados. Temos que reagir, temos que ser sensíveis para o qual nós fomos criados e chamados. Ele nada podia fazer para se purificar. A remoção das vestes poluídas simboliza o perdão, a aceitação, a restauração do ofício sacerdotal. Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. A ordenação do anjo do Senhor envolve a purificação e revestimento total do sacerdote. Esse eu quero que você abra a sua Bíblia. Êxodo capítulo 28, do versículo 36 a 38. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a madeira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atalaás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Amados, sabe o que é que eu percebo? Cada dia que passa, agora em setembro, dia 1º de setembro, completará 20 anos que Jesus me resgatou. E a cada dia que passa, eu percebo, através da sua palavra, que a santidade de Deus é algo tão envolvente, é algo tão precioso, que cada vez que você se santifica, você quer mais, você vai, meu Deus, é como você está bebendo água. Hoje eu estou bebendo muita água, é muito bom. Você beber quando você está com sede, a santidade de Deus, você vai se envolvendo com a santidade de Deus, e a sua vida vai se transformando, e o maior benefício disso, ou seja, o maior beneficiado disso não sou eu, o maior beneficiado disso são as pessoas do meu meio relacional. Por quê? Porque os frutos que eu estou dando, ele não é de domínio próprio. Os frutos que eu estou dando, ele é de domínio público. Então o que acontece? As pessoas passam e vai tirando, tira aqui, tirando, vai se alimentando. E através desse fruto, as pessoas vão se rendendo aos pés de Jesus. E o o evangelho vai sendo propagado através da sua vida, do fruto que você tem dado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Conclusão. Veja aí, Zacarias capítulo 3, versículo 8 a 10.
Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Sabe o que é isso aqui? Deus está dizendo para você que não vai ser preciso você estar barganhando com ninguém, não. Está fazendo empréstimo. Deus está dizendo para você que esse tempo aqui, você não vai ficar preocupado com a luz, com a água, com o aluguel, com nada. Pelo contrário, você vai convidar o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Haverá fruto em abundância. Essa é a promessa de Deus para o seu povo. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja. Essa que é a prosperidade bíblica. É você andar em obediência, é você ter a consciência que você é um escolhido, que você é uma escolhida, que você não precisa estar barganhando nada com ninguém, que você não precisa viver com subterfúgios, que você é precioso e que você é preciosa para Deus. A maior de todas as bênçãos é a certeza do acesso, da trilha, do caminho aos anjos do céu. A comunhão imediata com o Senhor acontece quando entramos pelo Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E quando é que nós adentramos? Quando eu confesso Ele, quando eu recebo Ele como meu único e suficiente Salvador, como um dia você fez, como um dia eu fiz. E o autor aos Hebreus diz que nós temos que ter intrepidez, coragem, ousadia para adentrar pelo novo e vivo caminho. Aleluia, porque o véu foi rasgado, a carne de Jesus foi traspassada por amor Ele se entregou. Aleluia. O meu servo renovo, uma indicação clara que o antítipo, uma coisa, uma figura que representa outro, é o Messias de Israel, é a cabeça da igreja, é o Cristo ressurreto, a pedra. Este é o terceiro nome para o Messias. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos seus olhos. Mateus capítulo 21, 42. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, uma referência a todas as graças, belezas e dons do Messias, que o tornavam capacitados para a grande obra. Tirarei a iniquidade desta terra num só dia. É aqui que chega o clímax, o ponto máximo da visão e do propósito. A iniquidade de Israel será removida de uma vez por todas através da obra do Messias. Assim como Josué e seus companheiros foram purificados, assim também a nação de Israel foi purificado com eles. E assim Jesus Cristo realizará e completará a obra
que Ele começou, porque eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Se prepare, Jesus está vindo buscar você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus, o escolhido de Deus.